O que são cidades inteligentes? Para o Sebrae Minas, cidades inteligentes são aquelas que otimizam os recursos para servir melhor os cidadãos. Isso vale para a mobilidade, para a energia ou para qualquer outro serviço necessário à vida das pessoas, como o telecom. Oi, pessoal, Sérgio Hart, da Cena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Eduardo Tude, CEO e sócio da consultoria Telecom. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, deixa seu comentário e principalmente aperta o sininho para poder acompanhar todas as discussões que a gente estiver fazendo com os líderes digitais do Brasil. A Telecom é uma empresa de consultoria focada no mercado brasileiro de telecomunicações e integra de maneira única as 3 competências fundamentais do setor de telecomunicações. A Telecom conhece profundamente o mercado de telecom, sua regulamentação e suas tecnologias. Fundada em 2002 por 5 profissionais com grande experiência no setor, a Telecom é mantenedora do portal Telecom e vem realizando nesses 19 anos projetos de grande importância para o setor de telecomunicações. O Eduardo é engenheiro e mestre em telecom, é membro da comissão julgadora do Global Mobile Awards, do Mobile World Congress, em Barcelona, e atuou como professor especialista visitante na Unicamp. Ele ocupou várias posições de direção em empresas de telecom, em áreas como sistemas celulares, na Ericsson, redes ópticas, Pegasus Telecom e satélites, no INPE. O Eduardo é presidente e sócio da empresa de consultoria Telecom. Ele atua desde 2002 como analista do mercado de telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops. Gostaria de te dar as boas-vindas e começar te perguntando se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho da história da Telecom, né? Como é que vocês começaram, qual foi a oportunidade que vocês viram e como é que ela funciona hoje em dia, né? Então, a gente começou há 20 anos atrás, eu e mais um grupo de amigos que trabalhava no setor há muitos anos, setor de telecomunicações, só que eu morava em São José dos Campos e voltava todo dia há mais de 10 anos. Então, eu disse, não, vou arrumar alguma coisa para fazer em São José. Conversei com esses amigos, surgiu a ideia da Telecom, né? E ele começou lá no sótão da minha casa, aqui em São José. Era um momento, assim, após o estouro da bolha, né? Mas a gente viu que existia um espaço aí para um portal de informações para o setor, onde a gente estaria aí também aglutinando todo o nosso conhecimento do setor, como também das pessoas, né? Então, a gente começou o portal disponibilizando informações de mercado, de regulamentação, e técnicas, né? E viramos aí o principal portal do setor, né? Sendo acessado não só pelo setor, como pela imprensa, com o pessoal de fora que queria informações, né? E a gente tem hoje aí em torno de 100 mil visitantes únicos por mês, né? E também desenvolvemos as redes sociais, com o LinkedIn, com 65 mil seguidores. Então, isso consolidou toda uma relação que a gente tem com o nosso segmento, né? Porque a gente acaba prestando um serviço para eles, e o portal em si é mais a nossa contribuição aí para o setor do que a fonte de recurso para a empresa, porque ela não pagaria aí, né, o esforço que a gente tem. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho, a gente tem uma equipe aí hoje que, se for juntar todo mundo, vai dar umas 10 pessoas, né, trabalhando não só no portal, mas nos projetos de consultoria. E aí a gente tem feito aí os mais variados projetos de consultoria, que vão desde um plano de negócios do cabo submarino Brasil-Europa, né, alguns anos atrás, que acabou se concretizando, o modelo de negócio do projeto Norte Conectado, né, de cabos subfluviais lá na Amazônia, e uma série de consultorias aí
nessa área de empresas de fibra ótica, de banda larga fixa, que são um fenômeno aqui no Brasil. Então, dentro desse quadro, a gente tem algumas coisas que a gente faz anualmente, que são os rankings, né? A gente promove aí rankings de cidades amigas, que é para avaliar aí as que têm uma legislação mais favorável à implantação de antenas, de redes, e a partir desse trabalho surgiu também um ranking de serviços de cidades inteligentes. Agora, é como você falou, né? Não é só o portal não é suficiente, vocês precisam ter um modelo de negócio consistente. Então, vocês fazem o quê? Basicamente consultoria, projetos? A gente tem, como com esse tempo todo no mercado, a gente foi tendo várias fases, né? Projetos maiores, projetos menores, e hoje a gente tem uma carteira de clientes, né? Alguns projetos recorrentes, mas a maioria é clientes assim, que vão e que voltam, né? Porque a gente reúne aqui uma coisa que é fundamental no setor de telecomunicações, que é um conhecimento muito profundo da regulamentação no Brasil, do mercado e da tecnologia, né? Uma vez que os 5 são engenheiros de telecomunicações, tem uma base técnica muito grande, nós participamos de todo o processo de regulamentação do Brasil, lá desde a Lei Geral de Telecomunicações, banda B, privatização toda, né? E participamos de empresas aí, né? Startups do setor. Então, Entendi. Isso dá aí uma bagagem muito grande para a gente trabalhar nesses projetos de consultoria, né? Entendi. E qual é a visão de vocês, né, dentro desses rankings aí que vocês fazem? É possível se falar quais são as cidades que são as mais inteligentes ou que estão usando os serviços mais inteligentes? Eu vi que vocês fizeram uma reportagem bastante extensa do valor econômico, né? E tinha até um mapa, inclusive, né? Mas é aquele que é o ranking mesmo? Então, o que a gente tem? A gente não é um ranking genérico de cidades inteligentes, porque isso existe, a gente sabe que a cidade inteligente tem vários aspectos, né? Desde a gestão da cidade, de como ela presta isso, o serviço para o cidadão, né? Até o fato dela precisar ser mais humana, né? Ela realmente ser um serviço para o cidadão. Então, o que a gente procurou foi captar, vamos dizer, um aspecto de todo esse contexto, que é olhando para o cidadão, principalmente, quais são os serviços de cidade inteligente que ela presta. Então, nós selecionamos 26 serviços que estão aí grupados em categorias como mobilidade urbana, governo eletrônico, educação, saúde, meio ambiente, e uma outra categoria que é de gestão da cidade, né? E já há 4 anos, a gente, primeiro, faz um levantamento em cada prefeitura, quais serviços desses 26 elas possuem. Depois, a gente manda entra em contato, né, e manda para elas o que a gente levantou a partir do portal dela, porque se nem no portal da prefeitura não tiver lá o serviço, como é que o cidadão vai achar, né? E normalmente é aquilo mesmo, e nós pedimos assim informações de uso daquele serviço, né? Não basta só dizer que tem, né? Tem que mostrar que tem, que oferece. Que oferece, né? E a partir daí a gente compõe esse ranking. Então, respondendo a sua pergunta, no ano de 2021, a primeira colocada foi Uberlândia, né? E interessante é porque ela tinha 19 dos 26 serviços inteligentes. Agora, ela tinha um uso desse serviço maior que a segunda colocada, que foi Campo Grande, que tinha 24 dos 26, entendeu? Então, aí pesou a questão do uso, né? E aí a gente vê aí, na realidade, uma certa alternância. Em 2020, quem ganhou foi Santo André aqui, no ABC, né? Então, a gente vê, assim, entre os prefeitos, de um modo geral, um interesse muito grande em cidades inteligentes, né?
muitos não sabem bem como fazer. Então, a ideia do ranking é mostrar algo, um benchmark, que ele possa dizer o que os outros estão fazendo, né? Quais os serviços que eles estão oferecendo. Mas dos 26 serviços que você identifica, não há uma ordem prioritária neles, né? Porque é muito difícil você comparar mobilidade com Não, na realidade, telecom. a gente divide... telecom não entra nesses 26, né? A gente tem uma pequena parcela que é para o fato dele ter um suporte que é o resultado do ranking Cidades Amigas. Mas os serviços, eles são todos mesmo para o cidadão. Então, por exemplo, se a gente for falar em mobilidade urbana, o que a gente tem? Estacionamento, né, zona azul, o sensor de vaga, bicicleta, controle de trânsito, transporte público, né, para ele saber lá o horário, ou comprar o bilhete. EGOV, aí você tem processo de consulta de processos administrativos, emissão de boletos, etc. Na educação e saúde, a gente vê agendamento de consultas, utilização do tablet, do celular na sala de aula, matrícula online, né, acesso remoto. E da mesma forma, no meio ambiente, medidor inteligente, a coleta de lixo, esse tipo de coisa. Então, eles têm um peso maior. Existe o que a gente chama de gestão da cidade, que aí não é diretamente num app para o cidadão, mas que envolve aí, por exemplo, a questão das câmeras, né, que é algo que cresceu muito, semáforos inteligentes, né, bases de informação de segurança, prontuário médico, iluminação pública. Então, eles são todos, nenhum deles é um serviço de telecomunicações, é um insumo, porque, obviamente, se ele bota um app lá... Ela está embarcada, né, em outros serviços, né? E o cara não consegue acessar porque não pega o celular na casa dele, aí para ver o horário do ônibus, não adianta. Então, mas o que a gente queria foi medir mesmo, até para as prefeituras se conscientizarem, né, de que precisa dessa infraestrutura de acesso à internet, quais os serviços que estão sendo mais oferecidos, né? Isso aí a gente levantou de uma série de cidades no mundo inteiro, o que eles ofereciam, e chegamos nessa lista aí, né? Isso me leva, inclusive, à próxima pergunta, que é justamente qual é a tendência de serviço que vai estar sendo mais oferecido. O que é que vocês estão percebendo aí que está crescendo? Se a gente for pegar o ano passado, né, e até não é muita surpresa, né, o que cresceu mais foi a área de educação e saúde. Por exemplo, a questão de percentagem de municípios que tinham acesso remoto para tarefas e conteúdos cresceu de 12% para 40%. Né? Isso, da mesma forma, a matrícula online cresceu aí de uns 28% para 40%. Né? A utilização do celular da mesma forma. Né? Então, você vê que isso são alguns serviços como o de EGOV, né? Eles já estão aí há muito tempo, né? Então, a gente não nem conta muito. Agora, se você for também nos de gestão municipal, existem dois serviços que crescem muito. O primeiro é o de vigilância. Para você ter uma ideia, há 4 anos atrás, no primeiro ranking, a gente tinha aí 20% dos municípios que tinha câmera. Hoje, são 80%. Nossa! E a mesma coisa, o semáforo inteligente também, a gente já está chegando aí, que era muito pouco, a gente já está chegando em 35% dos municípios. Né? Impressionante. Então, a gente vê, é interessante porque a gente vê todo ano crescer o número de cidades em praticamente todos os serviços. Então, você mostra aí uma movimentação dessas prefeituras que são as maiores. Eu estou pensando também aqui que o serviço que vocês prestam ele é interessante porque ele é um benchmarking que pode chamar a atenção de alguns prefeitos, né, sobre o que outras prefeituras estão fazendo, que eles não estão fazendo, né?
E principalmente quais são as tecnologias que estão sendo mais utilizadas. Provavelmente cada uma tem seu custo, benefício, o seu impacto na sociedade. Cada uma delas tem essas características diferentes, né? Bom, você sabe que está todo mundo falando aí de 5G, né? A gente já terminou aí o nosso leilão, provavelmente segundo semestre vai começar o uso, né? Se não me engano, ou pelo menos a implementação. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre qual vai ser o impacto do 5G para esses municípios aí, enquanto cidade inteligente. Então, a grande coisa da tecnologia 5G é que ela é uma plataforma, né, para conectividade não só mais de pessoas, né, como tem sido até hoje, mas de coisas, né? E dentro de requisitos que até hoje, até o 4G não se atendeu, porque não era o objetivo. Então, você pega, por exemplo, esses dois últimos pontos que eu mencionei, câmera e semáforo inteligente. Como que isso hoje é implantado numa cidade? Como você precisa câmera, imagem, né? Uma banda mais alta, e o semáforo inteligente, você precisa uma baixa latência, você precisa isso rápido, porque senão não funciona. Questão de segundos. Então, para implementar isso, você tem que ter rede de fibra ótica, indo de cada poste, é uma coisa muito cara. Com 5G, você não vai precisar, você vai poder ligar tudo com 5G, você vai ter uma velocidade alta, e você vai ter uma garantia do serviço, né? Então, por exemplo, no semáforo inteligente, você vai poder garantir que em tantos milissegundos o sinal vai e você tem essa realimentação do semáforo inteligente. Então, são dois exemplos. É uma forma mais barata, né, de você colocar, e você, teoricamente, também, você tem agora uma nuvem 5G, né, que você vai administrar os serviços também, né? Também. Então, isso vai ser viável, por exemplo, vamos falar do trânsito, você ter sensores aí na cidade inteira e gerenciar essa malha online, porque vai ser muito mais fácil você coletar esses dados e gerenciar. Se a gente vai para o lado de educação e saúde, é a mesma coisa, né? Você vai ter aí uma condição melhor para fazer por exemplo, uma coisa que com a pandemia começou de uma consulta remota, um atendimento desse tipo, e na educação uma condição melhor de aula, com uma série de recursos que você não tem hoje. Então, assim, quando a gente pega no mundo as aplicações do 5G, cidades inteligentes sempre aparecem entre as primeiras. Ou seja, são circunstâncias onde você pode unir coisas com pessoas, né, circular informação, dado ou extrair com muita velocidade, né? Então, agora o importante é a pessoa entender que o 5G é uma plataforma. As aplicações que vão chegar, assim como aconteceu com a internet no passado, elas estão sendo descobertas, né? Existem coisas, por exemplo, sendo testadas, que a gente, se fosse parar, nem achava, nem pensava. Existe uma startup nos Estados Unidos que ela está usando 5G para o bombeiro. Porque quando tem incêndio, o cara entra ali, ele não enxerga nada, né? Ele não consegue se movimentar direito, então ele corre um risco muito grande. Com 5G, ele vai conseguir ter imagens em tempo real, vai ter uma localização mais precisa, e ele andando com aquela roupa dele, ele consegue salvar uma condição, vamos dizer, sem correr e muito mais efetiva. Mas esse 5G, você está dizendo, vai estar numa câmera, é isso? Porque o que acontece? Não é só a câmera, é a velocidade de resposta que você consegue com 5G. Entendeu? Então, você vai ter a câmera infravermelho, isso vai estar chegando para quem vai de fora, orientando ele, e todas as informações, eles vão estar chegando em tempo real, o que você não consegue hoje com 4G e outras tecnologias. Entendi. Então, esse é um exemplo, e isso é um caso real que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, mas está desenvolvido por uma startup. Não é a operadora que vai conseguir desenvolver um negócio desse.
essa plataforma ela vai ter que ser usada aí para resolver os vários problemas que um monte de gente tem e que hoje bate na tecnologia, porque à medida que você tem uma conectividade sem fio, né, a mobilidade com as coisas é muito maior. E do ponto de vista de implementação disso no Brasil, como é que você vê o timing disso? Então, a 5G no mundo, ela tem um caminho, né? E o caminho começa atendendo o usuário normal, do varejo, que é a grande massa, né? E é quem, vamos dizer, dá a receita da operadora. Então, ela começa dando velocidade mais alta, planos, o que a gente está vendo aí fora é que o cara que consumia 5, 10 GB passa a consumir 35, né? Pelas aplicações, como foi o 4G que você partiu da mensagem para o vídeo, né? E, num segundo plano, num segundo momento, estão se desenvolvendo essas aplicações, né? Então, o que aconteceu no mundo, na China, nos Estados Unidos? O pessoal na China fizeram milhares de casos de uso, de tudo quanto é tipo. E agora eles viram, não é que, por exemplo, você fazer uma cirurgia remota. É possível. Só que você não pode, você ajudar o cara que está fazendo a cirurgia é uma coisa, outra coisa é você querer que um robô guiado de distância faça a cirurgia. Isso exige uma garantia de serviço caríssima, que acaba sendo inviável economicamente. Então, desses milhares de casos, eles estão chegando aí a uns 10, 15, 20, que têm uma viabilidade econômica, e cada país são diferentes, e que são os que vão ser implantados aí. Então, dentre esses, é o que eu falei, os que hoje são mais fortes são principalmente a automação industrial, né, indústria 4.0, e os de cidade inteligente. E o Brasil vai fazer o mesmo caminho, né, obviamente usando a experiência que tem aí fora, né, mas vendo daqui dentro das nossas necessidades o que realmente vai se tornar economicamente no primeiro momento. Porque a especificação da tecnologia 5G também está evoluindo, né? A gente começou no release 15, fez o 16, está terminando o release da especificação 17 agora esse ano, e ainda vem o 18. Porque toda vez que você avança nesses problemas, você descobre que está faltando alguma coisa para você completar a solução. Tem uma evolução normal também, né, da tecnologia, né? Sim, sem dúvida. Então, eu diria o seguinte, é preciso dosar as expectativas. O 5G não vai ser virou a chave e o mundo virou completamente. Ele vai vir gradualmente e a gente vai poder não só acompanhar, como aproveitar dessas novas possibilidades que ela, como plataforma, vai trazer para nós. Excelente. Pelo que eu estou entendendo, vão ser aplicações de uso em grande escala, né? Porque isso justifica, né, a maior eficiência e, consequentemente, uma redução de custo. Se bem que eu já vi até vídeos, né, do pessoal fazendo operação cirurgia remota. Eu vi um no LinkedIn muito interessante, que era de um cirurgião que estava costurando uma banana com duas mãos mecânicas. Eu não sei se você já viu isso, né, mas ele costurava, a mão mecânica costurava direitinho e estava sendo acionado remotamente, provavelmente por 5G, pelo cirurgião, né? Tá certo. Então, isso é viável. Agora, na hora que, em vez da banana, se for botar um homem... um coração, né? Um coração, pode dar tudo certo, mas qualquer coisinha, você tem que... O nível de segurança dessa operação... Uma outra área que se aposta muito é a questão de carros autônomos, né? Porque, na verdade, o que se viu é que o carro... Que é uma questão de alta segurança, né? O problema dele hoje é a segurança, senão já existiria. E o que se viu é que, para ele conseguir isso, ele vai ter que ter cidades onde ele conversa com a cidade, com a infraestrutura. Conversa com o carro que está atrás e também tem uma sinalização de infraestruturas. Aí eu acho que a gente tem um dificultador, um desafio adicional, que é a questão da inteligência da coisa, não só da intercomunicação, né? Mas a inteligência, porque aí você tem questões de algoritmos éticos, né?
E Sim, aquela história toda, né? Se mata a galinha ou se mata o passageiro, né? Quem é que ele vai atropelar, né? Então, por isso que hoje o que acaba se viabilizando são aqueles caminhões robôs em Minas, ou coisa desse tipo, que está no ambiente controlado. É risco menor. E mesmo assim já é um progresso enorme, né? Quando você tem essas minas fantasmas e tal, isso já salva vidas, né? Você vê que no Chile morreu gente à beça, né? E agora, ali na Codelco, né, que é a empresa mineradora de cobre, tudo é automatizado, né? Autônomo e automatizado, né? Eduardo, a gente está chegando no final da entrevista. Eu queria te agradecer muitíssimo. Queria saber se você teria alguma mensagem final aí para dar aí para o pessoal que está assistindo. Não, só que é um prazer aí estar conversando com você, né? Esses temas são empolgantes, né? A gente se anima e constatar mais uma vez, né, que a dinâmica do mundo que a gente vive, né? Que o avanço, as mudanças que o avanço tecnológico produz, né? E que está gerando todas essas oportunidades novas para a gente. Eu acho que a gente ainda vai ter muito que conversar sobre cidade inteligente, porque isso é um assunto que não só é apaixonante, como ele é um assunto que está evoluindo, né? Então, provavelmente, daqui a uns 6 meses, vamos estar sentando aqui de novo para ver como é que está o ranking e quais são as novas tendências aí que vocês estão percebendo. Queria te agradecer muitíssimo, Eduardo. Acho que o trabalho que vocês fazem é fenomenal, tanto de essa coisa de compartilhar as informações, né, quanto também a consultoria, né, que vocês fazem, e deixar aqui as portas abertas do canal para você. Agradecer também o pessoal que está assistindo a gente. Mais uma vez, reiterar, se você não assinou o canal, por favor, assina e aperta aqui o sininho para acompanhar as discussões aí, né, com os líderes aí que estão fazendo transformação digital no Brasil, e até o nosso próximo vídeo.